Olá, estamos em um encontro hoje, novamente, aqui na comunidade. Vamos falar sobre como envelhecer com qualidade de vida, né? Porque a gente vê no nosso Brasil, tem gente aqui de Portugal, que lá também não é diferente, né? No mundo, as pessoas começam a pensar na velhice quando já estão no fundo do buraco, né? E a gente vê esse padrão, nós também tivemos esse padrão, né? Esse comportamento, não, eu tô nova, vou esperar pensar sobre isso quando for necessário, né? Então, mas quanto mais a gente está preparada, já desenvolvendo uma sabedoria interna de que a gente quer viver muito, quer ter qualidade de vida, não só muitos anos de vida, né? E no nosso mundo, as estatísticas são tristes quando a gente olha para a qualidade de vida das pessoas que passaram, que estão na nossa idade ou que tem um pouco mais também, né? Então, é científico, já aprovado, sim, por pesquisas, que os últimos 11 anos, a maioria dos idosos fica total dependência, ou acamado, ou dependência emocional também, e dependência financeira. No Brasil é muito comum, o idoso faz um puxadinho no fundo da casa do filho, né? Se contenta com aquele puxadinho, isso, olha o que isso representa. A pessoa se sente inútil, se sente sobrando. Como vai ter saúde quando ela se sente um estorvo na vida? E a gente se acostumou com isso, entendeu que isso é normal, né? Mas a Neuza trabalha muitos anos já com terapia. Neuza, bom dia. Diga. Bom dia, Silvina, bom dia a todas, né? E falar de envelhecimento é algo que me toca muito porque eu estou caminhando, estamos todos caminhando, né? A gente acha que aos 18 anos a gente não precisa olhar para esse tema que vai demorar muito, né? E quando você vê, tá aí batendo na sua porta e você tem que começar a se programar, porque ele vai chegar para todos, né? Tomara que chegue para todos, né? Abençoado aqueles que têm a dádiva de poder envelhecer, de estar curtindo essa jornada, é sinal que muita coisa deu certo, né? Também, para a gente conseguir seguir um envelhecimento de preferência saudável, né, Silvina? E o Brasil é onde acontece o envelhecimento mais precoce, onde as pessoas envelhecem com menos qualidade de vida, né? Porque o envelhecer, ele é inevitável, mas a qualidade de vida é o que é onde nós podemos tocar, né? A gente consegue tocar nessa linha tênue que é a qualidade de vida e trazer isso para a vida da gente, para a vida das pessoas. Eu, pensando nesse nosso tema, no que a gente ia falar hoje, me veio muito em mente de quando eu fiz psicanálise, um professor citou um exemplo que eu trago assim muito pertinho e que eu cuido muito. Nós estamos caminhando para um deserto. Só que se você fala para uma pessoa de 30 anos, de 40 ou de 50 anos, que seja de 20 anos, daqui a 30 anos nós vamos nos mudar para o deserto do Saara. Ok, daqui 30 anos. Tudo bem, a vida continua e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Quando você se depara, é o dia de mudar para o deserto do Saara. A idade chegou, né? A terceira idade chegou. E você simplesmente se muda, porque não tem como. Ninguém está dizendo, ó, daqui 30 anos, se você quiser, você vai se mudar. Não, exatamente, daqui a 30 anos nós iremos nos mudar. Acabou. Não tem eu quero, não quero ir. O envelhecimento é esse. Eu não quero envelhecer e não vou. Não é. Nós iremos nos mudar para o deserto do Saara. Aí tá, vamos todos nós lá para o deserto do Saara. O que que acontece? Chega lá, tem gente que fala, nossa, que sol quente, eu não trouxe repelente. Como que você não trouxe, aliás, protetor. Como que você não levou protetor? Você sabia que você estava indo para o deserto, que deserto tem sol. O outro chega lá, eu não trouxe água, né? E como que você não trouxe água? Você já sabia que estava indo. Porque a configuração mental é essa. Você não quer ir para o deserto do Saara? Morra antes, porque você vai. Olha como é. Não tem escapatória, né? Se nós estamos indo para esse deserto, nós temos que nos preparar. E se você não quer ir, morra antes. Que triste, né? Que fala. Mas é uma fala de conscientização. Morra antes, porque você irá. E se você vai daqui 30 anos, você já tem que começar a se preparar.
Porque você chega no deserto, de dia é quente, à noite é frio, tem sol, tem escassez, tem tudo. Que você tem que se preparar. Então, se nós estamos indo, o que nós estamos colocando na nossa bagagem para esse envelhecimento? O que nós estamos nos preparando? Qual que é o nosso mochilão que a gente está preparando para atravessar o deserto? Porque a gente fala muito que envelhecer ele é bonito, é prazeroso. Essa é uma parte que a gente tenta muito fantasiar, mas ele não é tão bonito, tão só prazeroso assim, né? Por mais que a gente se cuide, a gente tem mais dores, mais limitações, né? Tantas outras coisas bonitas, mais liberdade, a gente já atingiu várias coisas que a gente queria atingir, mas não é só bonito, porque é muito lindo você pegar uma foto do deserto do Saara e ver aquela areia branquinha, e ver camelos, você vai ver gente, você vê aquele turismo, né? Você está indo para morar, não é turismo. E nós achamos que a nossa terceira idade, que ser idoso é fazer turismo, que a gente vai e volta quando quer. E Ter não é dinheiro à vontade para gastar, quando na assim, eu vida vou lá real, e pego o melhor hotel. Não é, nós estamos indo para morar no deserto. Nós não estamos indo para um turismo, em um hotel de luxo, e em poucos dias nós iremos voltar para a nossa comodidade da juventude. Porque a juventude é onde é o nosso movimento mais cômodo, né? Onde a gente tem destreza, autonomia, saúde, raciocínio rápido e tudo flui, né? Meio atrapalhadamente, né? Mas não vamos entrar. Tudo flui. Então, o que eu tenho para trazer hoje é: nós estamos indo para o deserto do Saara. Como você está se preparando para chegar lá? E não é a passeio. Nós não vamos fazer um turismo. Nós estamos indo para a nossa terceira idade para morar lá da melhor forma possível, para estar lá até o final da melhor forma possível. E não tem outra saída, nós estamos todos indo. E quem não quer ir vai ter que morrer antes, porque para chegar lá não tem como escapar, só morrendo. E ninguém quer morrer, né, Silvina? pois Ninguém quer é. morrer. Você me fez lembrar quanta mulher que vem pedir atendimento com diabetes ou com outras doenças crônicas, 30 e poucos anos, 35 anos, menopausa precoce e tal. O médico falou e não entende por que ela está na menopausa precoce. Simplesmente parece um azar do destino, né? Menopausa precoce é a pessoa que está vivendo fora da realidade. A pessoa não está vivendo a realidade dela aos 35 anos, ela está vivendo, o corpo está velho, o corpo está com 80 anos, tem coisas acontecendo na prática dessa pessoa que estão fazendo com que essa doença apareça assim, e é tão normal isso que os próprios médicos já não alertam mais as pessoas para isso, né? E não é função dos médicos também nos conscientizar de que nós mulheres estamos desequilibradas com nossa vida, né? Então a gente fica tão nos rótulos bonitos, né? Você trouxe a terceira idade, nossa, a melhor idade mudaram depois, né? Como se fosse verdade isso, né? E eu já cheguei na melhor idade, na terceira idade, né? E eu vejo que não é isso. É só olhar para mim e olhar para as pessoas que têm minha idade. Quem está vivendo melhor idade aos 61 anos? É uma pequena porcentagem. Esses dias no curso o professor falou: 1% dos idosos vivem a melhor idade. 1% dos É idosos, isso é mundial. insignificante. É. E a ilusão é a melhor idade, é bailão, é festa, é prefeitura dando tudo, né? Então, tem essa ilusão que você trouxe. Parece que é pegar um melhor hotel lá no deserto e só ficar fazendo filmagens, né? Não é a vida real, a melhor idade que a gente olha quando a gente olha para frente, né? E nós E chegaremos lá, né? Nós vamos chegar nesse deserto e nós precisamos estar preparados. é, Não é turismo, e a hora que chegar lá, nós vamos ter que estar hidratados, com a mente boa, preparado para as dores, preparado para todas as intempéries que vão acontecer ali e que vêm para todos, né? E quem chegar bem, quem chegar fortalecido, quem chegar mentalmente preparado,
vai conseguir passar ali até os últimos dias, porque não é estar bem ali, é esperar o final ali, porque nós estamos todos esperando o final. Às vezes é um tema triste, por isso que as pessoas gostam um pouco de colocar da melhor idade e tudo, Uhum. porque não é prazeroso às vezes olhar para isso. Só que a nossa realidade, quanto mais nós estivermos preparados para olhar, para fazer esse enfrentamento e chegar com as nossas próprias pernas, eu falo, né? Que a melhor idade é bom você chegar com as próprias pernas, autônomo, né? E outra coisa, preparado mentalmente para ser uma pessoa fácil de conviver, uma pessoa que sabe aceitar, se incluir no meio, porque nós vamos envelhecendo e ficando ranzinhos, isso é fato, né? E se preparar para esse deserto também é aceitar a ajuda daqueles que vão nos ajudar a fazer essa travessia, porque nós teremos os ajudadores e muitas vezes nós não aceitamos. Então, se preparar para o deserto é o que eu tenho, que eu quero trazer hoje. Como que nós vamos nos preparar? E não adianta dizer que eu vou me preparar. Eu estou muito jovenzinha. Eu era jovenzinha até ontem. A gente vai trazendo sistemas, né? A gente começa a analisar. Eu falei, até ontem eu era jovem. E agora eu já estou me preparando para caminhar para o deserto. Ele já chegou, já dói aqui, já dói ali, né? Aos 48, daqui a pouquinho, mês que vem, 49, eu já falo, meu Deus, eu até os 40 eu não sabia o que era uma dor de cabeça, eu não sabia o que era, tipo, hoje não vou fazer nada porque eu não tô bem. Não tinha aquela desregulação hormonal, era sempre pique, pique. Agora a gente já começa, opa, hoje parece que eu sempre falava preguiça, parece que eu tô com preguiça. Eu nunca tive preguiça. Parece que eu tô Uhum. ficando preguiçosa. E não é, a sua energia vai caindo, o seu corpo vai pedindo dias de repouso, né? E saber também que nós não vamos estar 100% todo dia, porque eu também vejo muito no meu dia a dia pessoas que chegam, você sumiu aqui, pessoas que chegam no meu consultório com, com a melhor idade e ela está fazendo um monte de coisas, sobrecarregando. Como se fosse adolescente, né? Sobrecarregando e ela achando que ela está vivendo a melhor idade. Esses dias no meu grupo de yoga, no parque, tinha uma pessoa que falou: Não, eu faço 50 quilômetros de bike e depois eu caminho até a prainha, que nós temos a prainha aqui, e depois eu vou fazer não sei o que, Nossa Senhora da Aparecida. Eu falei: Ai, que bom, não sei o que. E como é que tá? Dói? Nossa, eu tomo remédio todo dia, porque dói aqui, dói ali, dói ali. Eu tenho insônia, eu tenho. Falei: Tá, e achando, Então, sabe, que ela está fazendo tudo isso e está ganhando saúde. Eu vejo assim, que ela está acabando com as articulações, que se ela ela não está precisa de dormindo, remédio, é porque não está bem. é, então, e ela achando que está dando pique total. É uma maneira, uma escolha dela de viver a vida? Ok, Porque o mas mundo ensina isso se a gente está no automático. cadê o equilíbrio, né? Cadê o equilíbrio dessa pessoa? Aí todo mundo depois viu todos os encurtamentos, as dificuldades dela fazer, e as pessoas, né, do meu grupo ali que não são tão ativas, não fazem essa atividade um pouquinho mais radical, falaram: Nossa, eu dobrava a perna e ela não conseguia dobrar. Eu, né, fazia tal alongamento, ela não conseguia fazer. Então, são níveis diferentes de bem-estar. Então, as pessoas, quando ela chegou, que ela fazia, algumas mulheres que não faziam muita coisa, mas que têm uma saúde boa, não tem dores, porque eu falo, a dor ela é algo que te judia muito, né? E elas, depois, no final, elas falaram, aquele dia lá, aquela pessoa, a gente ficou, nossa, a gente não faz nada, fulana faz tanto, mas a gente fazia com tanta facilidade os movimentos, não sentia dor, que depois ela começou a relatar que ela era muito ativa, mas ignorava as dores físicas que depois vai ter as, né, as emocionais e tudo. Então, é uma maneira, eu vejo quando a pessoa se joga muito no esporte radical, né, já mudando um pouquinho, que ela está no extremo, buscando uma Fugindo. fuga extrema, fugindo, 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 né? E essa cobrança que a sociedade tem de dizer também que o idoso tem que ser ativo, que a gente tem que fazer, 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 né? Então, a melhor Sim. idade, a terceira idade, para passar nesse deserto, não tem receita pronta, porque nós somos seres individuais. Não tem receita pronta. O que você vai levar na tua mochila lá para o deserto, talvez eu não vou levar na minha. Talvez eu seja mais sensível ao sol, eu preciso levar coisas para me proteger mais do sol. Talvez você seja mais sensível ao frio, que no deserto faz frio, você vai ter que levar mais cobertores para a tua noite. Então não existe uma receita de se comparar, mas algo que eu acho que nós temos que estar bem aqui, eu acho que é o mental, né? Que a gente tem que levar esse mental para os dias difíceis,
né? Porque é o mental que vai nos segurar nesses dias difíceis. Eu até penso, para dor, no último caso, você toma analgésico. Mas para dor mental, essa dor psíquica, como nós vamos, né, fazer esse enfrentamento? Como nós vamos fazer essa dor parar? E é com a gente mesmo, né? São as ferramentas nossas internas e sobre o processo que a gente viveu. E na terceira idade, o que que acontece? É depressão, essa vontade de deixar de viver, de sofrer. E não são as dores físicas que fazem o idoso querer partir. São as dores psíquicas, as dores da alma, as dores da mente. É É, tudo que ele fez, que ele não fez, né? São essas dores que vão emergindo porque é o tempo, é a hora que você para de se mexer, de se locomover, de andar agitado como um louco, querendo produzir, que essas dores chegam e começam a cobrar, né? Aí vem, você tem tempo de pensar o que é que você fez, o que é que você deixou de fazer, o que é que você esqueceu de colocar na mochila, né? Quais foram as pessoas que você deixou para trás, quais foram as pessoas que você passou por cima. Então, já trabalhei muito com a terceira idade, né? Já trabalhei no asilo, então sou bastante apaixonada por idosos, por esse processo nosso, né, de caminhada. E, e a gente vê o saudosismo, né? E não é da bike de 50 quilômetros que você fez hoje que as pessoas têm saudade. Não é da caminhada, da corrida, que é muito importante, né? Nosso físico é o nosso veículo nessa dimensão, não tem como não cuidá-lo. Mas eu vi o sofrimento da alma, mental das pessoas, né, dos idosos que ali estavam, de pessoas que foram deixadas para trás, de sonhos, né? A colega estava falando de sonhos, de pessoas que não viveram o seu propósito, de pessoas que deixaram a vida passar, chegaram no deserto e acharam que ia demorar muito para chegar no deserto. E o deserto às vezes chega antes, né? É antes do que a gente espera. Porque você coloca um prazo daqui 30 anos, quando você vê, está na porta. Chegou, passou, tá ali, ó, o guia pegando você, vamos, 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 tá com a mochila pronta, não tá pronta, vai, chegou. E chega para todos. Então, é o que que a gente está colocando na mochila para nos proteger, para sobreviver esse deserto. E quando eu ouvi essa frase do deserto, me trouxe muita consciência, porque eu acho que quando a gente fala em deserto, a gente pensa em escassez, né? A gente fala numa praia, no mar, numa montanha, não dá esse baque, né? Esse, opa, deserto, falta, né? E é falta. É falta de saúde, porque a gente fala, não sei, ser idoso e ter saúde. Ter saúde, né? Porque nosso corpo, ele vai perdendo saúde. Não tem como você se manter como aos 18, aos 20, aos 30. Nós vamos nos manter autônomos, vamos nos manter bem, vamos saber ali nos equilibrar. Mas não é essa saúde, porque às vezes a gente começa a iludir as pessoas. Ai, não, tem que ser idoso, tem que ser saúde, tem que ter saúde. Porque a minha mãe tinha muita saúde, mas eu lembro que as limitações físicas dela começaram a impactar o dia a dia dela. Então, ter saúde é o quê? É não sentir dor, é estar bem consigo mesmo, é uma saúde mental, mas as limitações físicas, não pense que a gente vai ficar, poucos conseguem chegar aí na melhor idade, dando saltos, andando de bicicleta, subindo, limpando o telhado e subindo nas paredes. Poucos conseguem isso, não é para muitos. Então, o que é ter saúde na terceira idade? Porque é uma saúde relativa dentro daquilo que a gente pode proporcionar, porque o nosso corpo ele é perecível. Essa máquina ela está envelhecendo. Por mais que a gente faça reposição hormonal, reposição de suplementação, de vitaminas, essa máquina chega uma hora que ela nem absorver, ela não absorve mais, ela tem validade. Chegou lá no deserto, ela vai começar a falhar. E o que você colocou na mochila é o que vai te segurar para você chegar ao fim da melhor forma possível. Então, eu resolvi falar, trazer essa metáfora, porque não adianta a gente chegar, como sempre a gente fala, porque a gente não vai ficar falando de deserto o tempo todo, que chega a dar dá um friozinho aqui, né? Dá opa, dá impacto, mas a gente tem que falar, né? Motivar as pessoas, mas não resolve a gente estar falando só de que trabalhe o seu mental, pense em coisas boas, pensamento positivo, faça yoga, caminhada, bicicleta, trilha, vamos nadar, vamos lá na piscina, lá da prefeitura, nadar, vamos fazer.
não é só isso. Porque enquanto você está nesse automático, você não está colocando nada na sua mochila. Você está vivendo só aqui. O que o E externo quando, te oferece. e quando chegar no deserto, você não pode levar a piscina. Eu acho que está preparando o teu físico e às vezes não. Porque às vezes a gente está usando a nossa última força. A gente não está se reabastecendo. Porque às vezes uma atividade física feita inapropriadamente, ela também, a nossa máquina também sente, né? Você não toma um suplemento e tá lá, ó, bicicleta, caminhada, corrida todo dia, perdendo massa muscular, perdendo cartilagem, batendo osso com osso ali no joelhinho, e você não sabe como que tá as tuas cartilagens, dói, toma um remedinho. Então, às vezes a gente tem que parar para falar do deserto, porque o que você está colocando na mochila? Você está lubrificando a tua cartilagem? Você está dando um momento de repouso exato? Você está colocando repouso na tua mochila, no teu dia? Você está colocando saúde mental e elucidando que o deserto não é fácil? Ou nós estamos criando uma visão de que, nossa, a terceira idade vai ser linda e maravilhosa? Aí, a hora que você chega lá, que você vê que não é isso, você cai numa demência, cai numa crise, né? É lógico que nós temos que pensar positivamente que iremos chegar bem. Mas para chegar bem, é o que a gente tem na mochila que vai contar. Como você vai passar esse deserto para chegar até o fim. E nós hoje, não queremos pensar que o fim chega, né? E para caminhar para esse deserto, para a terceira idade, nós temos que ter consciência que o fim vai chegar. Porque nós nos apegamos tanto à vida, às vezes uma vida medíocre, que nós não conseguimos nem pensar que vai chegar ao fim. Nós não conseguimos desapegar, a gente vai se apegando, se apegando, se apegando, se apegando, como se nós fôssemos imortal. E uma saúde mental é também pensar que vai chegar ao fim, que uma hora vai acabar, que uma hora que isso aqui é passageiro, né? E não adianta, vai chegar e não é você que vai dizer, não, hoje eu não vou. Eu não vou chegar aos 50, pronto, cancelei daqui. Você pode não contar a idade, mas a tua idade metabólica, o teu veículo, o teu físico, ele está em constante envelhecimento. Então, o que que nós vamos colocar nessa mochila para atravessar esse deserto? Eu te pergunto, Silvina, o que que nós estamos colocando na nossa mochila, né? A gente está aqui fazendo a nossa mochila para ir para um deserto, não é para um passeio bonito. Nós estamos fazendo uma mochila para ir para um passeio que talvez não seja tão bonito, vai depender do que a gente levar para a gente atravessar aquele período que realmente chega para todos, que ele não é tão legal assim. E se na nossa vida hoje a gente guarda embaixo do baú, não dentro da mochila, nossos medos, nossos projetos não realizados, e a gente até, não gosto, porque tem muito isso. Eu estou convidando mulheres para participar de um evento online, mulheres de 50, 60 anos. Eu não gosto de digital, eu gosto do olho no olho, do abraço. Tá, mas a tua vida vai ser o tempo todo só no não gosto? Aí não gosto de ir no banco, eu não gosto de ir no mercado, porque tem lugares que é tudo digital. Tem cidades que você vai no mercado que é tudo, você tem que se virar sozinha. Se você não gosta do digital, você vai ter que ficar em casa sem comer, né? Porque as cidades automatizadas, elas já são assim. E tem gente aqui, nós somos uma cidadezinha pequena, mas tem no mundo inteiro gente assim, eu não gosto, então eu não faço. É como dizer assim, eu não gosto de ir para o deserto, eu não vou. E E não tem que querer, né? não tem. E se a gente fizer o exercício de visitar idosos, eu sempre gostei também, já trabalhei, fiz muita visita em asilo lá no tempo do magistério, e isso me trouxe assim, muitas percepções diferentes sobre a vida e sempre me deu muito medo da vida, porque eu visitei muitos idosos lá quando eu não estava preparada para olhar para isso, né? Porque eu vi assim idosos que é só escutar as histórias deles, quantos sonhos eles tinham, quantas frustrações eles tinham e quanto a dor do abandono. Nossa, eu criei 30 netos, todos eles têm um que é doutor lá em tal país, outro mora em tal lugar. Ele não sabe quantos funcionários ele tem, mas ele não tem tempo para vir me visitar aqui. E olha o que a dor que a pessoa vive, o que acontece com essa pessoa. Ela vai entrar na senilidade, porque senão ela vai ficar
sofrendo demais. Então, o porquê os idosos têm perca de memória tão acentuada hoje? Pessoas com 50 anos, você tenta conversar algo mais profundo. Ah, meu cérebro não me ajuda, minha mente não me ajuda, não lembro de nada da minha infância. Eu não lembro nem do que aconteceu 5 anos atrás, vou lembrar da minha infância. Isso já é senilidade. É claro, se você nunca acostumou a olhar para a tua infância, é normal você esquecer mais, né? Mas se você não lembra de nada do que aconteceu com você, do que acontece, você já está vivendo o envelhecimento precoce, você já está vivendo o apagão do cérebro. Então, isso são pontos que aparecem e as pessoas continuam se iludindo. Eu não gosto. Não, eu tive uma tosse, fui lá no pronto pegar mais um remédio, porque a minha tosse não para. Estou uma semana com tosse, essa semana atendi a mulher assim, e volta de novo, e mais analgésico, mais remédio, mais antibiótico. Uma hora esse corpo vai sucumbir, porque o que significa ter tosse, o que significa o sintoma que o corpo traz. E esse cala-boca que a gente aprendeu a dar para o nosso corpo, uma hora ele não vai calar mais. Aí vem aquele paciente, o médico mandou eu escolher entre remédio para o estômago ou remédio para a fibromialgia, porque um remédio ataca o outro órgão, né? Então, se tomar remédio para o estômago, a fibromialgia aumenta. Se tomar remédio para a fibromialgia, daí piora o estômago. O médico mandou eu escolher com raiva do médico. O médico não É, tem como fazer milagres se a pessoa não toma atitude. Por que eu cheguei nesse ponto? O que como a fazer gente para evitar fala, isso? né? Como a gente sempre tem falado nos outros encontros, nós estamos à procura da pílula mágica, né? E De essa que pílula, toma uma hora, ela funciona um tempo. não resolve, não resolve tudo, né? E você estava falando ali dos idosos abandonados. Eu falo que a gente passa muito tempo fazendo coisas e esquece de criar vínculos, né? A minha experiência de asilo é que os idosos que estavam lá, eles não criaram vínculos. Uhum. Eles não são Tá? vítimas. Aham, não existe vítimas, não existe pessoas abandonadas, né? Existem pessoas que não criaram vínculos. E a gente pensa, a gente quer fazer muita coisa, né? Nós queremos estar em todos os ambientes, queremos que todo mundo goste da gente, que todo mundo nos agrade, que todo mundo seja gentil com a gente, e a gente esquece de criar vínculos. E criar vínculos é algo que mais faz você envelhecer feliz. O idoso que ele tem vínculos verdadeiros, ele envelhece melhor. Não é nem sobre só saúde física, é sobre saúde mental, sobre saúde afetiva. Então, ele criando vínculos, ele consegue chegar num deserto mais feliz. Porque quem vai para o deserto com um monte de amigos, com um monte de cuidados, ele está bem. Agora imagina você lá no deserto, né? No teu grupinho lá e ninguém se gosta, já está com uma situação difícil e fica mais difícil ainda quando você está só, quando você não aceitou, quando você não criou vínculos. Então, eu acho que o envelhecer a gente pode colocar como qualidade de vida e saber criar vínculos. Com o envelhecimento, né, já trabalhei bastante na área do corporal, a massagem, ela é muito importante para a pessoa idosa, porque o idoso ele vai deixando de abraçar, deixando de ser abraçado, inclusive, né? Porque os jovens também têm aquele distanciamento, porque o idoso vai ficando mais ranzinza, não sabe nem como abraçar. Tem famílias que não se abraçam já por uma conduta familiar, por um modo de funcionamento dessa família, né? Então, às vezes é muito importante essa massagem, porque os idosos vão perdendo esse toque, o toque físico. E o toque físico, ele traz carinho, ele traz aconchego, ele é acolhedor. E a gente fala de criar vínculos também dentro. O quanto é importante. Quando um idoso ele é adepto da massagem, das drenagens, a gente percebe que ele tem um vínculo familiar maior. Quando o idoso não aceita a drenagem, a massagem, a gente já percebe como que aquela família Não aceita o funciona. toque, né? Uma família que não se toca, que não se abraça. Então as pessoas vão quebrando os vínculos. Se você já não abraça seu filho quando você é jovem e você vai envelhecendo, vai perdendo, vai distanciando, vai quebrando, é ruptura de vínculos. Então os asilos e todas as pessoas que vivem sozinhas, elas vão perdendo, elas vão rompendo os vínculos com os familiares, com o emocional, na verdade, né?
Vai ficando muito vazio essa vida. E esse deserto vai ficando cada vez mais difícil também do afetivo, porque o deserto ele tem todas as áreas, né? Afetiva, nosso deserto físico das nossas dores, nosso psicológico vai entrando em um deserto, em solidão. E quanto mais sozinho nós estivermos, né, a gente tem que colocar gente nessa mochila também, né? Nós temos que levar muita gente nessa mochila para não ficar lá sozinho nesse deserto. Pessoas que nos amparem. Xanda, pode abrir o microfone. Olá, obrigada. Neuza, a parte da massagem é a minha especialidade. Portanto, eu consigo entender perfeitamente, até porque a nossa pele é o nosso maior órgão e é aquele que está exposto ao outro. E estando exposto ao outro, precisa de nutrição, precisa de ser nutrido com o abraço, com o carinho, com o afago, com a massagem, com o toque. É mesmo muito importante mesmo. Eu tenho aqui pessoas que dificilmente conseguem estar em equilíbrio e no momento em que começam a receber a massagem com alguma regularidade, o equilíbrio vem naturalmente, o contacto, a transformação, a forma como se abrem aos outros transforma-se, exatamente pelo toque, porque é realmente muito importante. Agora, a parte do vínculo, do vínculo ir desaparecendo ao longo da nossa vida, tem muito que ver também com o caráter de cada um, mas essencialmente tem a ver com o facto das pessoas não viverem o momento presente. As pessoas normalmente estão a antecipar aquilo que querem fazer, os seus planos, aquilo que pretendem fazer, e não estão nunca a 100% presentes no dia, no momento em que estão a executar as suas tarefas e os seus planos. Portanto, a vida vai-lhes passando ao lado e elas não vão notando. E quando chega finalmente o tempo do deserto, em que a pessoa vai para o deserto, não tem memória daquilo que fez, não tem memória dos contactos que fez, não tem memória da vida que passou ao lado e passou sem ser notada. E é isso que traz muito mais a demência, a solidão e a sensação de abandono, porque na realidade nós, à medida que vamos envelhecendo, e eu sou das pessoas que também está na idade do deserto. A realidade é que quando não estamos a viver o momento presente e vivemos em estado de ansiedade, quem está connosco e que está constantemente à espera da nossa atenção, da nossa participação, do nosso interesse, acaba por ficar desiludido e vai se afastando naturalmente. E isso acaba também por ser um processo que passa de pais para filhos, de mais velhos para mais novos, porque esse é o padrão de comportamento. Portanto, é aquilo que é considerado normal. E sendo normal, o filho que não teve a atenção do pai ou da mãe vai fazer o mesmo com os seus filhos. E, portanto, acaba por perpetuar um comportamento que é em desequilíbrio e vai perpetuar a demência a chegar mais cedo. E o abandono e o que quer que seja, porque simplesmente é um padrão de comportamento que precisa de ser cortado e precisa de ser alterado. As pessoas precisam de viver no seu próprio dia, no seu próprio presente e mostrar isso às pessoas com quem vivem, para permitir e perpetuar esse vínculo. Muito obrigada pela atenção. Exatamente isso, é Xanda, né? Exatamente isso. E as pessoas vão normalizando esse padrão. Minha família funciona assim. A gente trabalha muito com manual de comportamento, mas nós não podemos normalizar esses padrões que vão gerando quebra de vínculo, afetando a vida, né, dessa família. E a gente acaba normalizando. Aquela família não se abraça, ela é assim. E nós não podemos ser assim, porque como você diz, vai passando de pai para filho. Quando chega lá no deserto, é uma família toda no deserto. Eles às vezes estão junto com o idoso, vivendo aquele deserto e ninguém sabe o que fazer, porque ninguém nunca se tocou, não tem mais vínculo. Fica aquele idoso se sentindo abandonado, fica a família sentindo que o idoso, que poderia fazer mais para o idoso, mas não sabe fazer, né? Ninguém pode doar um carinho e tocar se ele nunca foi tocado. Ninguém pode levar ninguém a lugar nenhum onde ele também nunca foi.
E é importante enxergar esses padrões na nossa família, nas famílias, para que a gente possa, pouco a pouco, porque eu sempre falo, uma família que não é dela funcionar assim, ela pode melhorar. Talvez ela não vai ser aquela família que abraça tanto quanto aquela família que é mais grudentinha, mas ela pode melhorar os vínculos, né, de outras formas. E eu vejo muito nos padrões das famílias que vão melhorando. Nos padrões dos mais jovens que não foram tocados, abraçados, que nunca ouviram te amo, que começam a passar isso para os filhos e vão melhorando esses padrões porque vão trazendo a consciência de que não é normal. E antes era cada um na sua, cada família funciona de um modo diferente. Mas nós podemos melhorar. Não adianta normalizar, não resolve normalizar um padrão quando ele nos traz prejuízos, né? Principalmente quando nós somos prejudicados lá no deserto, que é o momento mais difícil. Então, quanto mais consciência tomarmos antes de chegar no deserto, melhor, fica mais fácil passar por esse deserto, né? E o vínculo, essa criação de vínculo, temos que colocar pessoas, temos que colocar esses vínculos na mochila, porque viver no presente é o que nos traz contentamento no nosso final. A chegada é o contentamento, não é se dói o pé, não é quantos quilômetros você fez, não é a conta, às vezes, que você tem no banco, não é o que você, o teu financeiro que vai te dizer se você tem o contentamento ou não lá no final, na chegada. Porque nós estamos caminhando por um fim, e lá no fim o que conta é o contentamento, o quanto você viveu o seu propósito de vida, né? Eu estou vendo ali, é prana, terapia bioprânica. Sim, terapia bioprânica. Eu vi. Eu trabalho com massagens também, trabalhei muito tempo, sou massoterapeuta, trabalho com muitas massagens tântrica, já trabalhei com massagens indianas, trabalho com umas enormes gama aí de terapias corporais. E a gente sabe, e é o corporal que me levou a fazer psicanálise para estar entendendo essas pessoas, porque a gente começa a ter uma leitura corporal muito apurada, né, daquela pessoa que chega, aquela pessoa que gosta do toque, aquela pessoa que vem uma vez e não quer mais porque se sente incomodada com o toque. A gente percebe que o relaxamento também da pessoa não é o mesmo de uma pessoa para outra, e você percebe que quem insiste, vai quebrando os padrões, ela vai mudando, né? Ela vai relaxando, ela vai conversando, ela vai aliviando as dores, ela vai abrindo a mente para novas experiências. Então, o poder da massagem, da terapia corporal, ele é sem limites, né? Eu sou apaixonada por massagens porque nós vemos o poder da transformação sem falar nada, com o toque, né? Só com o toque você consegue transformar o dia, a energia da pessoa, e ela vai se abrindo e ela vai melhorando. Eu tenho familiares que falam: a fulana não pode deixar de ir na sessão da massagem, porque depois que ela começou a fazer massagem com você, porque eu ainda atendo algumas clientes com massagens, né? Que eu faço massagens energéticas também, coloco reiki, radiestesia. Então, trabalho muito energético, porque a massagem ela é energia, não tem como, tem essa troca, né? E as pessoas falam: nossa, como a minha tia melhorou depois que começou a ir lá. Não, quando ela fala que não vai à sessão, a gente fala: vai sim, deixa tudo aqui, nós vamos resolver, vai à sessão. Porque a semana que ela não vai, a gente já percebe que ela já fica mais estressada, mais diferente. E as pessoas às vezes acham que o estresse é físico e não é, é emocional. Se não tiver essa liberação, esse relaxamento, né? Nada funciona, né? Porque nós estamos liberando hormônios ali na hora da massagem. E isso aí é o nosso funcionamento de vida. Não tem liberação de hormônios, não tem saúde nem mental e nem física. E realmente criar esses vínculos e viver no presente é o que nos falta, às vezes, no agora, porque estamos em função de criar coisas, fazer coisas, mostrar para o outro que a gente também está fazendo, que a gente precisa fazer cada vez mais, né? Então, essa função de mostrar para o outro e para si mesmo que nós somos capazes, nos tira do presente, da presença de estar aqui, ter que parar, olhar para fazer essa live.
Tem gente que está fazendo live e está olhando já na próxima paciente. A gente percebe. Tem gente que está assistindo uma live, assistindo alguma coisa e está aqui fazendo anotações para o próximo tema, para a próxima live. Então, nunca está no agora. E esse aterramento, esse ground de estar aqui hoje, agora, eu acho que é o contentamento do amanhã, que você vai lembrar, é o que a Silvina falou. Tem gente que não lembra o que fez na infância, na adolescência, né? Quando nasceu o filho, não desfrutou, porque ela estava lá na frente, cuidando de um bebê, imaginando como faria com esse bebê quando ele tivesse 18 anos, quando ele estivesse indo para a escola. Com Então, medo do que aconteceria com ele no mundo que está tão violento, né? sim, sim. Então é difícil viver cada dia plenamente, mas é um exercício diário, né? É de estar aqui nessa live e se entregar, olhar aqui na sala da Silvina, tem uma luz bonita, hoje ela estava com uma camisa linda, é olhar, porque tem, às vezes a gente sai de ambientes, e acontece comigo também, lógico, né? Não sou perfeita, de você entrar, falar com uma pessoa e falar assim, depois se você sair, ela usa óculos? Ela não usa óculos. Que cor que era a roupa dela? Parece que ela cortou. Você não viu? Que cor que era o cabelo? Ah, aquela loira. Daí você fala, nossa, aquela pessoa é loira. Nunca tinha visto que ela era loira. Então a gente não está no presente, não está percebendo o que está acontecendo. E perceber é usar todos os sentidos. O visual, é ouvir, é sentir, é tocar a pessoa, né? É sentir o cheiro. Tem gente que tem cheiro gostoso. Então, é usar todos os sentidos para estar nesse presente. E isso é estado de presença, né? Que nos traz contentamento. É sair da corridinha de ratos que a gente vive, né? Quando a gente está no automático. E quanto mais a gente traz para a consciência, para a autorresponsabilidade, né? E mais a gente tem poder sobre aquilo que acontece com a gente, né? Mais que nossa mochila vai se preenchendo com coisas que de fato a gente vai fazer bom uso quando a gente está no deserto, né? Porque que nem a Xanda trouxe sobre o corpo, todas as sensações, né? As pesquisas mais modernas estão provando mais uma vez que todo trauma se localiza no nosso corpo mesmo, físico, fica na nossa biologia. Então, se só trabalha o mental, só trabalha o racional, o trauma, às vezes, ele é tão profundo, tão enraizado ali, que ele fica ali, não resolve. Então, precisa descobrir o que funciona para você hoje, para você conseguir ficar no momento presente, né? E não é por Porque acaso que o remédio mais vendido é o ansiolítico. O remédio que mais dá dinheiro para o sistema é a pessoa que vive no futuro. Então, é muito fácil tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para não sentir dor. Porque o trauma ele congela no corpo, né? Então não é novo. A gente fala que é novo porque está chegando agora para nós, mas esses estudos são, inclusive, até bem antiguinhos, né? Que esse trauma ele congela no corpo e através do yoga terapia, da massagem, do tom de voz que vocês estavam falando antes, né? Acabei de fazer uma especialização agora, porque como eu trabalho com meditação, então o tom da voz, você consegue descongelar traumas, né? Nas sessões de eu falo de hipnose consciente, né, para que as pessoas saibam que é uma hipnose, não é de palco, é uma hipnose consciente. A gente consegue descongelar traumas, bloqueios que ficam ali, né? E só através desse descongelamento, que é através do acalmar, relaxar, que você consegue descongelar, deixar ir, né, desbloquear, porque ele fica congelado no nosso corpo mesmo. E independente do que você faça, enquanto você não libera, é o deixar ir mesmo, né? Nós não conseguimos nos liberar e estar no presente. Colegas que estão aqui, Irene, pode falar. São Essa todas questão corporal é terapeutas, todas pessoas que estão tomando as rédeas da própria vida, né? Diga, Irene. Essa questão corporal é bastante importante mesmo, né? Como você acabou de falar, ela já é antiga. Na verdade, hoje está sendo reconhecida, né? Reconhecida, assim, a neurociência tem provado, né? Com vários estudos, essa realidade.
né? Então, também uso técnicas de psicologia corporal. Então, liberação de certas regiões, a pessoa não precisa falar nada, bem como você falou, a pessoa não precisa falar nada, mas simplesmente as coisas acontecem para ela quando ela libera certas regiões do corpo para que aquele fluxo energético, emocional possa passar por ali, né? E acontece naturalmente, né? Então tem pessoas que são mais verbais, que falam bastante, né? E a gente costuma direcionar, mas também ela não é só o verbal, que o verbal é 5 ou 7%, né? Nós temos toda uma linguagem corporal, né? E os traumas, eles ficam registrados no nosso sistema nervoso. E aonde que nós temos sistema nervoso? No corpo inteiro. Temos células nervosas. Então, todo registro também está no nosso corpo. Então, só no nível mental não funciona. Eu sei porque na psicologia a gente aprende, eu aprendi, né? Muitos anos atrás, né, a trabalhar mais o mental, né? E não funciona só no mental, funciona, né? Só que demora muito mais, né? E quando você traz o corpo junto para a terapia, né, faz toda uma diferença, né? Então, você trabalha junto a questão mental, emocional, fisiológica, funciona de uma maneira muito mais inteira, né, integrada e muito mais rápida. E também tem a outra questão importante nisso tudo que estamos aqui ouvindo, e que está sendo muito bom, a questão dos valores, né? Porque você veja, e está tudo ligado. Você vai faz a massagem, você faz uma liberação corporal, né? Isso aumenta a minha sensação física, né? Opa, eu tenho costas, eu tenho pescoço, eu tenho braço, a sensação né, de estar sendo tocada, né, através de uma massagem, né, ou através de um abraço, né, é a sensação de estar vivo, né? Eu estou aqui, a sensação de realidade, a sensação de, opa, estou aqui agora, né? Então, de repente, eu saio lá da frente ou das prisões de trás, mas eu estou aqui, independente disso tudo, eu estou aqui. Então, essa sensação de que eu estou aqui me traz a sensação de que, opa, eu existo, eu estou aqui, quem eu sou nisso? Né? Então, eu vou me descobrindo, independente da idade, eu vou me descobrindo como eu estou, né? Independente do lugar do trajeto até o deserto, né? É como eu estou. E esse olhar para dentro de mim me faz eu ter mais noção o que que eu estou fazendo aqui, do propósito, né? Como você falou, do propósito, e esse propósito vai mexer com os meus valores, né? Que é um dos recursos que a gente carrega na mochila, né? Ou não, né? Então, vai fazer muita diferença. Então, além da questão corporal, emocional e mental, tem a questão dos valores, né? Da logoterapia, que é um dos recursos também que eu utilizo, a abordagem, né, que eu utilizo. Na logoterapia, a gente trabalha bastante essa questão do propósito, do sentido da vida, e esse voltar para si é essencial para que eu me situe quem eu sou, né? Como eu estou, e tá tudo junto, né? Não tem como separar ou deixar de pensar nas sensações no corpo, no que acontece comigo, ou em quem está próximo de mim, né? Então, isso tudo está sendo bastante valioso. Gratidão por esse momento. Gratidão, Irene, também. A gente escuta quanta sabedoria tem, quantos conhecimentos tem por trás disso, mas conhecimentos integrados, né? Não é coisa de livros, né? É coisas de pessoas que estão encontrando seu lugar. Então, muito bonito. Obrigada, Irene. Diga, Neuza, Porque nosso tempo está indo.
Porque, na verdade, enquanto nós ficarmos no mental, nós vamos ser paliativos, né? Porque o paliativo não funciona mais, né? A gente já percebeu que enquanto esse resultado não aflorar no nosso corpo, na nossa energia, nós não temos cura, né? A cura acontece quando o seu corpo libera, quando essa energia muda, né? E essa energia, ela tem que mudar através de rubor, de relaxamento, ela tem que ter essa química corporal acontecendo. E para isso nós precisamos trabalhar o físico, o energético, nós temos que tocar na alma do outro, né? Em poucas palavras. Nós nos esquecemos, às vezes, que é tudo ligado, nós somos um corpo, nesse corpo habita uma mente, nessa mente habita uma alma, e essa alma, ela expande energia o tempo todo. E não adianta a gente ficar trabalhando só, vou trabalhar aqui na mente, vou trabalhar um pouquinho aqui, trabalhar um pouquinho ali. Enquanto a gente não conseguir trabalhar essa junção, que é de dentro para fora, esse olhar para si, para nós, né, para o ser humano como um ser integral, e, e tirando essas camadas energéticas, todos os nossos corpos, essas nossas couraças, nós não conseguimos trabalhar a causa raiz, né? A causa raiz é o que a gente vai descobrir, o que precisa para levar lá na mochila, lá na frente. Só que não adianta eu saber que eu vou passar no deserto, eu tenho que levar água. Como tem que ser essa água, a temperatura dessa água, a quantidade dessa água. Então, a causa raiz é a água. Aí você tem que ressignificar essa água, saber a temperatura, depois reprogramar e saber como que você vai fazer para manter essa temperatura, né? Você vai ter que levar uma caixa de isopor? Lá tem geladeira? Como que você vai fazer para manter essa água fria, que é para manter o teu funcionamento? Então, são várias etapas, né? Desde causa raiz, de ressignificar, de reprogramar. Isso tudo nós temos que já estar pronto na mochila na hora que chegar no deserto. Já tem que estar ressignificado, saber a causa raiz, já tem que estar reprogramado para que gere um contentamento, para que a nossa partida seja com contentamento e em função daquele propósito que a gente viveu, e não uma depressão profunda, uma revolta, uma sensação de que não consegue mais, não, preferia não estar ali, né? Tem idosos que, se você falar, eles não dão fim à própria vida porque não tem coragem, não tem meios, crenças que é pecado e tantas outras, né? E não vale mais a pena estar ali porque essa mochila não tem nada do que ele realmente precisa para estar atravessando esse deserto. E é outra coisa, né? Sem julgamentos, porque cada um viveu o seu processo da maneira que lhe foi apresentado, da maneira que ele entendeu e que ele escolheu também. Eu sempre falo, nós vivemos das nossas escolhas e morremos como nós estamos escolhendo, né? A vida é uma escolha e a maneira que nós vamos morrer também é uma escolha. Consciente ou inconsciente, o deserto não quer saber. O deserto não quer saber se deu tempo para preparar a mochila, se não deu, se você esqueceu, vai ali buscar e já volta. Não tem. Chegou, chegou. E você não quer chegar no deserto? Morre antes. E morrer ninguém quer, né? Então, rapidinho, colocar as coisas na mochila aí, né? E é isso que eu tenho para deixar, né, para nós hoje. Obrigada para as colegas ali, cheias de sabedoria. Vou lá olhar para seguir elas. Falou em terapia corporal, falou em terapia energética, falou comigo, né? Já vou correr lá para a gente já trocar informações, porque eu vibro nessa energia e acredito que esse todo, né? Tudo é energia. E eu falo, não importa se você acredita ou não. A energia, ela está aí para quem acredita e para quem não acredita, né? E esse é o bonito de ser terapeutas energéticos e ter essa consciência que nós nos movemos através dessa energia, que esse corpo é só um veículo e ele é perecível, tem data marcada, mas essa consciência, essa energia ali, ela transcende, é assim que eu acredito, e esse é o bonito dessa experiência, saber que esse Wi-Fi, né, essa Wi-Fi, ele não desconecta nunca, esse corpo vai, mas tudo que está aqui no meu Wi-Fi, ele vai ficar guardadinho, armazenado, para que as próximas gerações se conectem e estejam aproveitando. Então, quero armazenar coisas boas para que realmente eu possa estar distribuindo aí no meu Wi-Fi boas informações, boas energias, Silvina. Isso não é só sobre nós, sobre o meu umbigo, né? Ter terapeuta que produz mais vida, que libera, a gente libera gerações, a gente é igual, que nem você usou, Wi-Fi, ele vai.
Não adianta você não gostar do Wi-Fi, você não gostar de tecnologia, você está conectada, né? Então, tudo é integrado, né? Só lendo o comentário da Veneza, e a gente já vai encerrar. Então, quem assistiu a gravação e chegou até aqui, deixe seu comentário, sua contribuição, se inscreva no canal, no meu canal que está crescendo. Também siga a Neuza, siga as colegas que estão aqui, vocês conseguem ver aqui embaixo, quem está com o Instagram aqui, né? Porque todas nós fazemos trabalhos que estão melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Então, nós estamos nesse grupo aqui, nessa comunidade, com esse propósito, é, trabalhar as nossas fragilidades, nos fortalecer, porque é só dentro de grupos, assim, porque nós temos conexões sempre, ou nós estamos conectados com pessoas que nos eh, tornam mais fracas, ou nós nos conectamos com pessoas que nos fortalecem, né? Então, às vezes, no nosso clã familiar, a gente não tem essa conexão de vida, a gente tem mais conexão de morte. Então, a gente precisa se conectar com pessoas com conexão de vida. Então, esse grupo, essa comunidade tem esse propósito. Obrigada, Neuza, de ter vindo trazer aqui tanta preciosidade, né? E Veneza, vou ler seu comentário para concluir. A Veneza chegou agora há pouco, né? Eu entrei e ouvi a Neuza falando e fui me lembrando de quando eu sentia dores, e eu vejo que hoje muitas pessoas mais novas estão passando pelo mesmo. As pessoas estão somente sobrevivendo, sim, quando a pessoa não tem consciência de que a vida não é sobre só tomar remédio para tirar a dor. A vida é para viver a vida, né? Para viver com plenitude, né? Então, gratidão, colegas. Vamos encerrar a gravação para fazer a nossa foto aqui. Ai, aqui tem que fechar os comentários aqui para conseguir fechar.